gostosa, né, só? Calorzinho, né? Tava calor hoje. É assim, tá na frio. sombra tá friozinho, mas aí no sol aquele calor que queima, né? Queima o osso. Aí você fica fazendo a fotossíntese. Tão bom, né? Aí você fica aquela coisa de tira e põe casaco, tira e põe casaco, tira e põe casaco. Vamos mandar beijo primeiro? Nossa, são vários beijos. Deixa eu abrir aqui enquanto você vai mandando o seu Beijo primeiro. pra minha mãe, que a minha mãe, se eu não mandar beijo pra todos... Beijo, mãe. Aliás, toda a família de Santos, linda demais. Beijo pra dona Vera. Eu nunca... Mãe, não fica com ciúme não, mas eu nunca comi um feijão tão gostoso. Dona Vera, É a de Solange já Jesus. comeu, É eu de não. Jesus. Então faz a quentinha e manda pra mim, tá bom? Avenida Mário Galvão, 463, tá bom? Pode mandar que eu aceito. Tem mais beijo? Tem a Dona Lourdes, também o Benedito, eles são do Eugênio de Mello. Ela trabalha na Companhia Atlética. Um beijo pra senhora também, muito querida, sempre assiste a gente. Beijo pra todo mundo que tá em casa, beijo pra todo mundo que tá aqui no Facebook. A gente só tá começando a semana com a graça de Deus, bem pertinho de vocês. Segunda-feira, você sabe, também dia de começar com a nossa mensagem para refletir um pouquinho, para pôr uma mensagem aqui na nossa alma e no nosso coração. Por mais ruim que a sua vida esteja, presta atenção no seguinte: sempre há uma saída, sempre há uma outra chance, sempre há um novo caminho. Agora, Deus só é visível para aquela pessoa que quer enxergar. Se você não quiser ver isso, não tem jeito. Esse é o nosso toque de segunda-feira. Luquinha, mostra um pouquinho do que nós preparamos para todo mundo de casa nesse comecinho de semana. Sol, novas regras para o rotativo do cartão de crédito começam a valer a partir de hoje e julgamento da chapa Dilma Temer começa amanhã. Tire as suas dúvidas no programa, anote então os nossos contatos, participe pelo telefone ao vivo, pelas redes sociais e também utilize o aplicativo Você na Band Vale. Olha, por falar em redes sociais, gente, entra lá porque você vai ficar surpreso quantos prêmios pra você. Por exemplo, você quer deixar a sua casa bem limpinha, perfumada, aquele cheirinho de limpeza que dura por muito tempo? Tem o kit da Koala que tá no Face, curtiu, compartilhou, você também já vai concorrer, tá? Tem um delicioso ovo de Páscoa que pode ser seu também. Um beijo pra todo mundo, a Marinela, seu Giuseppe, Vanessa, todo mundo, obrigado pelo carinho crocante. de vocês. Esse é o crocante, né, Solange? Delícia, enorme, grande. Curtiu, compartilhou, você pode ganhar um ovo de Páscoa, então você vai adorar com certeza. No Instagram também tem uma cesta da Saúde Mel, com vários produtos saudáveis e naturais também, marcou 2 amigos participando também lá, você vai conseguir concorrer e talvez ganhar. Que delícia, né, gente? Bora conversar sobre saúde hoje, então, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Eu falei que ia mandar beijo, agora eu preciso dizer eu te amo pro Cassiano, nosso cinegrafista. Eu te amo, cara, porque ele me ensinou a mexer na mídia aqui, ó, tá vivo, sem som. Ai, graças Pedro, a Deus, aprendi, Cassiano. Não vou te assustar muito mais. Aliás, não é só a Solange que ama, não. Sou eu, o Pedro, a Gabriela. A gente só levava susto aqui. Bom, você tá insatisfeito com o formato do seu nariz? Eu gosto do meu nariz. Eu gosto porque já mexeu? Já resolvi. Pois é, a rinoplastia pode ser, de repente, um procedimento ideal para você. Só que quando a gente fala em mexer no nariz, não é só questão estética. Não mesmo, né, Não. Solange? A gente pensa muito nessa insatisfação estética, que pode muitas vezes até afetar a saúde psicológica aí, de quem sofre com a aparência, mas a respiração, Solange, ainda mais nessa mudança de tempo, olha... Tem gente que não consegue respirar. Tem gente que fala que o nariz pequeno é difícil respirar. Será que é verdade? Não sei. Eu sei que tá todo mundo babando por ela aqui, né? Ela é Bonita, linda, né? querida. Quem tá aqui com a gente é a otorrinolaringologista da Santa Casa de São José dos Campos, a doutora Thalita Botani. Doutora Thalita, por favor, obrigada Ei, pela doutora. participação aqui. Chegamos. Muito obrigada, viu? Linda, Thalita. Oi, doutora. O nariz dela é perfeito. Fica à vontade, é verdade. Não fiz. Não fiz nada. Não fiz nada. Ah, eu Fala, fiz, e daí, mas eu não gente? Eu falo. Não, o nariz dela é perfeito. Você fez assim, muito? Eu mexeu fiz, só, muito? eu tive um pequeno acidente. Eu fui entrar numa... Foi até interessante, doutora, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Eu fui entrar numa porta, até da primeira igreja batista, né? Correndo e bati, eu amassei meu nariz. Esperei uns 3 meses para conseguir mexer nele, porque ele ficou bem descolado, tudo mesmo. E ficou um formato bem estranho, né? E aconteceu o que também, Solange? Eu parei de respirar pelo nariz. Porque os 2 buraquinhos do nariz
nariz, eles simplesmente sumiram, ficava bem difícil. Dava a impressão de que eles estavam o tempo todo entupidos. Sim, sim. Na verdade, a rinoplastia não serve só para a aparência, mas até para a questão da função do nariz realmente, que às vezes é prejudicado, né, doutora? O septo, né? No caso seu que teve um trauma nasal, né, o que pode acontecer é que no trauma, tanto pode ter a fratura nasal que acaba desabando, né, a parte óssea, quanto também tendo um desvio do septo. E isso daí teria, lógico que depois a gente faz, né, um exame mais minucioso, tudo, e a gente vê que provavelmente deve ter tido esse desvio do septo nasal, a fratura do septo, e aí acaba tendo a obstrução. Então aí no caso seu, foi no caso tanto estético, né, quanto funcional também. Entendi. Deixa eu mandar um beijo para a doutora Rosângela Vasconcelos, a Elaine Meneghello, a Elaine, futura mamãe que está assistindo, a Elaine que é da Santa Casa de São José. E a doutora Rosângela, ela pergunta o seguinte: quem tem adenoide pode fazer a cirurgia? Boa pergunta. Sim. Como é que faz? Mexe numa coisa para depois mexer no nariz? Como é que normalmente a obstrução nasal por conta da adenoide é muito por causa aparece mais em crianças, né? Normalmente a adenoide num adolescente, adulto, já a gente não verifica mais a adenoide, né? Porque ela vai evoluindo com o tempo. Então, mas assim, não tem problema nenhum você fazer a cirurgia e fazer a cirurgia junto. É que como a gente acaba fazendo cirurgia mais em adolescente, né, a partir de uns 15 anos, a rinoplastia, então normalmente esse paciente já não tem mais a adenoide. Entendi. Daqui a pouquinho a gente vai falar, tem muita pergunta, mas muita, viu, Rô? Você também está com esse problema de desvio de septo. A pessoa tem um desvio de septo, não gosta do nariz, se pode prejudicar a respiração e se pode fazer a cirurgia. E tem uma pergunta aqui sobre carne esponjosa no nariz. Tem a ver com plástico ou não? Mandar um beijo para o João de Taubaté, a Rosiane de São José dos Campos, o Sidney também, muito querido aqui elogiando o programa de Jacareí. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente para um pouco o assunto aqui e agora fica bem informado com as notícias da redação. O Tribunal Superior Eleitoral montou uma mega estrutura para o julgamento da chapa Dilma Temer. Vamos aos detalhes com a nossa linda repórter, a Daniela Lopes, ao vivo da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e amigos do Falando Nisso. Pois é, 2 anos e 5 meses depois de Dilma Rousseff e Michel Temer terem ganhado as eleições presidenciais em outubro de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral vai começar a julgar a ação que pede a cassação da chapa, encabeçada por PT e PMDB. Vencedores em 2014, a presidente Dilma Rousseff e o vice na chapa Michel Temer, hoje à frente do Executivo, são acusados de ter cometido abuso de poder político e econômico na campanha. O PSDB, autor da ação, diz agora que Temer não cometeu atos ilícitos na corrida eleitoral, tese sustentada pela defesa do PMDBista, que quer Temer e Dilma sendo julgados separadamente. Apesar de ter rito estabelecido, o andamento do julgamento ainda é uma incógnita. Primeiro é lido o relatório final da ação, uma espécie de resumo. Depois são ouvidos os advogados de acusação, defesa e Ministério Público Eleitoral, cada um por 15 minutos. Só então o ministro Herman Benjamin apresenta o voto dele e é aí que a sessão pode trazer surpresas. Os ministros podem conceder 5 dias a mais de prazo para as partes se manifestarem e, ao que tudo indica, pode haver um pedido de vista, isto é, um pedido feito por um dos membros do tribunal para estudar melhor o caso. Caso haja vista ou adiamento, os votos podem ficar a cargo dos substitutos, que serão indicados pelo presidente Michel Temer, alvo da ação. Caso o tribunal decida pela cassação da chapa, Temer perde o cargo, Dilma perde os direitos políticos e o Congresso elege um novo presidente. Ainda assim, qualquer decisão pode ser contestada no STF e, caso não haja um desfecho até o fim de 2018, a ação é extinta. Isso ainda tem muito pano para manga. E o relator, o ministro Herman Benjamin, ele disse que só vai divulgar o voto, viu, Luquinha e Dani, na ação Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, mas durante o julgamento. Ele não vai abrir qual é a posição dele antes. Dani, e o senador Aécio Neves, hein? Mais um tucano a cair na teia das delações da Odebrecht? Isso mesmo, viu, Solange? A revista Veja publicou no fim de semana uma reportagem em que ela alega que teve acesso à delação premiada de Benedito Júnior, ex-presidente da Odebrecht, a empreiteira. Ele é um dos 78 executivos da empreiteira e, em seu depoimento, BJ, como o Benedito Júnior é conhecido, ele afirma que a construtora fez depósitos de propina para Aécio Neves, só que numa conta sediada em Nova York e em nome da irmã de Aécio Neves e Braga,
braço direito dele, Andréa Neves. O senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, afirmou que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal acesso à delação de Benedito Júnior em que ele teria sido mencionado. Ele negou ter conta em Nova York administrada pela irmã dele, Andréa Neves, conforme publicado pela revista Veja. A acusação teria sido feita pelo ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, o BJ, em delação premiada, a qual a revista teria tido acesso. Uma afirmação falsa, irresponsável, criminosa, porque isso não existe. Nem em Nova York, nem em outra parte dos Estados Unidos e nem em qualquer outra parte do mundo. Aécio afirmou que vai encaminhar 2 petições ao relator da Operação Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, para ter acesso à delação de BJ e ainda para cobrar a apuração dos vazamentos das delações dos executivos da Odebrecht. Eu estou peticionando ao ilustre ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal para que ele me permita acesso imediato à delação desse cidadão, o senhor Benedito Júnior, para que nós possamos saber o que ali consta, para que eu possa exercer o meu direito constitucional à defesa. Da mesma forma, estou peticionando ao ministro Fachin para que determine uma apuração rigorosa dos vazamentos sucessivos, não apenas esse, sucessivos e direcionados que vêm ocorrendo nas últimas semanas e nos últimos meses no país. O país está investigando corrupto, é simples assim. E a irmã do Aécio Neves publicou um vídeo, viu, Luquinha, nas redes sociais, chorando, dizendo que nunca recebeu dinheiro nenhum. Como disse o Boechat muito bem hoje na Band News pela manhã, o Brasil está parecendo a Islândia, o país mais sério e honesto do mundo, né? Porque nunca ninguém fez nada. A gente só está acompanhando, Luquinha, de perto, antes de você vir com a Dani novamente, uma explosão no metrô da Rússia, que deixou 10 pessoas mortas e 50 feridos. A gente está acompanhando de perto isso também. A Dani que tá linda de coque hoje, linda. viu, Dani? Tá muito bonita, amiga. Boa tarde para você. Conversar sobre a balsa, a travessia de balsa, que tem alerta aí pro motorista que, na verdade, tá lá no litoral, não tem, Dani? Isso mesmo, temos um alerta, assim, viu, Lucas? O tempo de espera para a ida de São Sebastião à Ilhabela, essa semana pode ficar um pouquinho maior, porque teve início hoje obra para ampliação e melhora de 2 pontes de embarque e desembarque na travessia, viu? A previsão é que todo esse trabalho nessas pontes dure até o dia 12 de abril. E enquanto esse serviço acontece, a travessia acontece apenas por uma ponte, então pode acabar atrasando realmente aí o embarque e desembarque. Mas então, atenção, previsão de obras até o dia 12 de abril. Do mais, Lucas, sem nenhum outro problema ali na travessia. A gente também não tem problemas, Lucas, nas estradas que cortam a nossa região agora nesta tarde de segunda-feira. Na rodovia dos Tamoios, o tráfego segue tranquilo em ambos os sentidos. O motorista não encontra nenhum problema, tempo bom, pista seca. A mesma coisa na rodovia Presidente Dutra, que neste momento não tem registro de nenhum ponto grave aí de ocorrência, lentidão. O tráfego segue tranquilamente, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no sentido São Paulo, aqui no trecho do Vale do Paraíba. E o motorista só vai encontrar lentidão mesmo lá na chegada a São Paulo. Lucas. Obrigado, Dani. Boa tarde para você. Conversar sobre o tempo, né? Um sol gostoso, como a gente falou no começo do programa, né? Quentinho. E a gente percebe que continua assim. Em Campos do Jordão, a máxima hoje é de 25 graus, sem previsão de chuva também aqui no Vale, máxima de 28 em Cunha, 29 em Pindamonhangaba e aqui em São José dos Campos. O litoral também, um dia gostoso, a máxima chega a 30 graus em Caraguatatuba, Ilhabela, pequena possibilidade de chuva no litoral, a máxima hoje de Taubaté é de 28 graus, esquenta um pouco nesses próximos dias, a máxima chega a bater nos 30 graus e a possibilidade de chuva vem mesmo mais forte na sexta-feira, a máxima chega a cair bastante, a máxima é de 26 graus. Novas regras para o rotativo aí, o uso do rotativo no cartão de crédito começam a valer a partir de hoje e a gente comenta com vocês daqui a pouquinho. E hoje também tem dicas do nosso querido amigo Dr. Sorriso para ter um sorriso mais bonito e saudável. Nisso, explicando a melhor indicação para a reabilitação sobre o implante.